Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? As divindades de Dragon Ball, apesar de serem bastante mencionadas, não são tão bem exploradas. Então no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre cada uma delas e explicar se elas cumprem as suas funções bem. Spoiler, eles não cumprem. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. As nossas divindades bônus, que eu realmente não sei se devem ser consideradas, são os aprendizes de deuses da destruição e os aprendizes de anjos, que por mais que sim, têm ki divino e estão tentando entrar nesses cargos, eles não têm diretamente uma função. No máximo, você pode dizer que se um deus da destruição ou um anjo acabar morrendo, eles quem vão os substituir, mas eu não sei se é exatamente assim que funciona. E para você poder entrar nesse entre aspas cargo, você precisa de duas coisas: ser treinado pelo anjo barra deus da destruição e estar disposto a largar tudo caso você seja escolhido, coisa que até agora não aconteceu na obra. E no nosso último lugar, por incrível que pareça, é o deus que mais teve desenvolvimento na obra, que no caso é o deus da terra, ou Kami-sama. E ele é muito importante por duas razões. A sua principal função é cuidar da terra e impedir que ela tenha algum tipo de desequilíbrio. E além do mais, ele é basicamente o responsável pela criação das esferas do dragão. Ou seja, sem esse carinha aqui não existiria Dragon Ball. Além do mais, como eu já tinha dito, ele é o deus de Dragon Ball que tem mais desenvolvimento e participação na história. Toda a relação do personagem com o Piccolo, ele reconhecendo que tinha maldade no corpo dele e que precisava se livrar dela para poder ser o deus da terra, o fato dele literalmente estar disposto a tirar a própria vida para poder derrotar o Piccolo, e temos bastante dessa questão psicológica no personagem, algo que é até bem raro em Dragon Ball. E de fato ele pode ter cometido alguns erros em sua jornada, mas eu definitivamente acho um personagem bem interessante. E até mesmo o seu ato final como personagem foi bem legal, onde ele simplesmente reconhece que a Terra não precisava mais tanto de um cuidador, sim de um guerreiro, e ele dá sua vida para que o Piccolo ficasse mais forte. Além do mais, ele teve um grande papel na história, seja no seu treinamento com o Goku ou na assimilação com o Piccolo. Já o Dente... ele existe. Ele tem o poder de bufar o Shenlong sem fazer nada e ele não tem papel nenhum na história. No máximo você pode dizer que ele ajudou um pouco no arco do Gohan lá na saga Freeza, mas pelo menos graças a ele a Bulma terminar. Nós também temos o Sr. Popo, mas ele é mais um assistente do que qualquer outra coisa. Sobre o Emadaio, eu não sei muito o que dizer. Ele é realmente um dos poucos deuses de Dragon Ball que realmente faz o seu trabalho direito. A sua função, basicamente, é escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno, julgando-os pelas suas ações. E é basicamente isso que ele faz durante toda a história. Além do mais, ele ainda ajuda os heróis que salvaram a Terra, dando para eles corpos para ficarem no outro mundo. Já que caso vocês não saibam, a grande maioria das pessoas que morrem em Dragon Ball viram essas alminhas aí, sem seus corpos. Então se não fosse por ele, o Goku não teria o seu corpo na saga Buu e não conseguiria ajudar os outros personagens. Trim, trim, plac. Alô, quem está falando? Alô? Acho que falei com um mudo. Mas que porra é essa, hein? Já o Sr. Kaiô, apesar de não ser tão importante pra história, tem um carisma inigualável. O cara literalmente só deixou o Goku treinar com ele porque ele fez uma piada engraçada. Mas brincadeiras à parte, o seu trabalho é basicamente supervisionar a região norte do universo, cuidando tanto das vidas quanto dos planetas. Mas é aqui que eu acho que o Sr. Kaiô falha um pouco, já que ele não faz realmente muita coisa pra mudar a situação do universo. Além do mais, tudo que a gente vê ele fazer é dar a volta no planeta dele usando o seu carro. E tudo bem, você pode dizer sim que ele tem um impacto na história, pois ele literalmente criou o Kaioken, que realmente foi bem importante na saga Saiyajin e na saga Freeza. Mas depois disso, a coisa mais relevante que ele fez na história foi perdoar o Goku depois de perder o seu planeta e morrer. Pobre Sr. Kaiô, o objetivo dele é fazer todo mundo sorrir e no final é ele quem sofre. Também temos o grande Kaiô, mas sendo sincero, acho que ninguém se importa com esse cara, né? Ele aparece em alguns episódios, filmes do Z e etc, e teve seu design feito pelo Akira. Mas fora isso, eu esqueci que esse cara existia. Os Supremos Senhores Kaiô e os Kaioshins basicamente criaram os planetas e as raças que a gente conhece em Dragon Ball. Além do mais, eles fazem o trabalho de supervisionar as raças e ver se elas têm algum futuro pela frente. Mas falando do nosso Kaioshin, nossa, o cara é muito bucha. Ele objetivamente não faz nada por 95% do tempo. Além do mais, ele só aparece para fazer diálogo expositivo e ficar assustado o tempo todo. E a gente chega a ver ele criando alguma coisa? Eu não lembro e muito provavelmente não.
Esse cara teve a chance de se provar no Daima, mas tudo que ele fez foram esses movimentos ridículos e dizer que é não binário. E a grande maioria das suas outras participações se resume a dar palco para outros personagens, incluindo, olha só, os deuses da destruição. Só que antes da criação vem a destruição. E aqui eu não tenho muito o que dizer, esses são realmente inúteis nos seus trabalhos. Pelo menos a grande maioria deles é. Eles têm um trabalho simples, avaliar qual planeta merece e qual planeta não merece mais existir no universo, e então acabar destruindo eles. Mas obviamente na grande maioria dos casos não é isso que acontece. O maior exemplo que a gente tem aqui é o Bills, onde o cara simplesmente fica assistindo anime, comendo e dormindo por 90% do tempo. E quando ele vai destruir o planeta, o único parâmetro que ele tem é se o planeta tem alguma comida gostosa. Além do mais, depois da saga dele, a gente não vê o Bills fazendo o próprio trabalho uma única vez, eu acho. E a gente até tem que lembrar que o Bills era tão preguiçoso que ele contratava o Freeza pra meio que fazer o trabalho dele. Isso ainda por cima se nós não contarmos os outros deuses. Por exemplo, o Champa, que é uma decepção total. Ele literalmente tá tão fora de forma, mas tão fora de forma que ele pede pra Vados destruir os planetas no lugar dele. E a gente vê o Champa destruindo tantos planetas, mas tantos planetas que até mesmo ele virou um. Por que você causa tanta barriga, Senhor Destruição? E eles ainda ficam com esse papo de que tem que ser neutros e blá blá blá, mas a gente sabe que não é verdade. Por isso, por favor, entrem todos no cu. Os deuses da destruição podem até não fazer o seu trabalho direito, mas os anjos, nossa. Primeiramente, a gente tem o fato que muitos deles deixaram os seus deuses da destruição fazerem o que quiserem, o que acabou baixando o nível mortal médio dos seus universos. Isso por si só já seria um ponto negativo, até a gente lembrar que tem um anjo que tem um universo tão ruim, mas tão ruim que ele ficou feliz quando ele foi apagado. Além do mais, essa regra de neutralidade deles é bem seletiva, onde quando um aprendiz de anjo tenta fazer algo contra uma ameaça universal, ele é apagado. Mas quando um deus simplesmente fica louco, começa a matar todos os seres de todos os universos, incluindo os deuses, eles não fazem nada. E lembrando, a segunda opção literalmente estava afetando o equilíbrio do universo. O cara matou os deuses da criação e da destruição juntos. Mas todos eles olharam para isso e pensaram, ah não, isso é coisa dos mortais, não vamos interferir. E o pior de todos eles, apesar de ser o mais forte, é o grande patriarca. Ele muito possivelmente está no mesmo nível ou acima do Zeno, mas mesmo assim, ele não fez nada para tentar impedir. O Zamasu literalmente estava consumindo a linha do tempo e ninguém fez nada. Todo mundo ia morrer, inclusive o Zeno. E falando nessa bola de futebol americano roxa, o Zeno é praticamente um deus da destruição, só que mais forte. A única coisa que ele acaba fazendo é destruir os universos realmente. E parece que existe uma hierarquia dupla dos deuses e dos anjos, onde a normal seriam os deuses, Hakaishins e depois os anjos, e a segunda seria o Zeno, provavelmente a Kaioshin do tempo e o grande sacerdote. Como eu falei, o Zeno não tem exatamente uma função específica, ele só tá lá e destrói as coisas. E é um personagem insuportável. Muitos pensavam que quem tinha sido responsável por criar o universo de Dragon Ball era o Zeno, mas Dragon Ball Daima nos disse o contrário, e provavelmente quem criou o mundo de Dragon Ball era esse carinha aí chamado Raimus. A gente não conhece quase nada sobre ele, só o fato de que ele era um demônio, então fica pra vocês. Será que dá pra considerar esse cara uma divindade? Enfim. E por último, mas não menos importante, como estamos falando sobre Dragon Ball, os dragões são muito importantes. E desde o começo da obra são sim considerados seres místicos / divindades. E a função deles é bem simples, realizar desejos. E para eles existirem, precisam de um Namekuseidin que cria as esferas. Além disso, eles nos acompanham nessa jornada desde seu início e obviamente são essenciais para a história. E o Shenlong, o dragão principal, tem muito carisma, seja pelo seu design incrível ou por todas as aparições que ele teve ao longo do tempo. E como estamos falando sobre Dragon Ball, nada mais justo do que o ser mais poderoso da obra ser um dragão, ou talvez o criador de um dragão. Porque em Dragon Ball nos é dito que o dragão é limitado pelo poder do seu criador, e ele não pode afetar personagens que sejam mais fortes que ele. E o Super Shenlong não só é quase do tamanho de uma galáxia, mas o cara literalmente conseguiu desfazer uma ação do Zeno, dando a entender que quem criou ele não só talvez tenha o mesmo nível de poder do Zeno, mas pode até ser mais forte. E esse cara é chamado de Zarama. A gente não sabe como ele é, a gente não sabe quem ele é e muita gente teoriza que ele seja o próprio dragão, mas eu pessoalmente não acho que seja verdade. O fato é que esse cara provavelmente é a divindade mais forte de todo o Dragon Ball, e a gente nem ao menos sabe a sua função e a razão dele existir. É complicado isso aí, cara. Mas enfim.
Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você pode não estar em um dos seus melhores momentos. Talvez você esteja muito cansado e sobrecarregado, pensando que não tem mais solução para sua vida. Talvez até mesmo pensar que a culpa de tudo isso é você e querer desistir de tudo. Mas eu quero que você saiba que você não precisa pensar assim. Por mais que às vezes pareça, você não está sozinho. Jesus sempre vai estar aqui ao seu lado e por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!